você falou uma coisa que me interessou, que é a questão de ciclo. Porque assim, eu não me interessa ficar perguntando muito de aquário, até porque eu já fiz. Uma coisa que você não sabe, Pedro, você está comendo tempo, você tá pagando. Você não sabe. Eu já fiz algum. Não falo que eu fiz alguns mapa astral, não, porque eu fiz um só. Mapa astral não precisa fazer muito. E aí, de vez em quando, eu dou uma ligada pro Bruno, falo assim, e aí, como é que tá para agora e tal. E o que tem. Eu vi uma frase, eu vou falar de mim, mas aí eu vou trazer para aqui total, tá? Tem uma frase, eu vi uma entrevista muito boa do Zé Ramalho. O Zé Ramalho, ele teve um período muito ruim na vida dele, assim, ele teve problema com droga e tal, e ele tava sem grana e tudo, e ele falou assim, e aí, eu me preparei, eu falei, eu preciso ficar bem para a volta do cometa, porque o cometa volta, e quando ele voltasse, eu tenho que estar pronto, estar bem para a volta do cometa, tá tudo bem, tá? E aí você fala dessa coisa de ciclo, porra, você usa os termos complicados aí, viu, Bruno? Você tem que lembrar que é o seguinte, o Gustavo Mendes está aqui ouvindo, né? A sua galera da sua turma, não. Aí pro equinócio, vai com o equinócio, vai com... Não, então você está me dizendo o seguinte, que existem ciclos de anos em anos, que afetam o planeta e afetam cada pessoa individualmente. Significa que existe um ciclo planetário dos sentimentos, mas aí quando você traz para cada pessoa a nível individual, aquilo vai afetar fulano de um jeito mais e outro de um jeito menos. A gente está vivendo o início de uma mudança de ciclo. Em que momento que nós estamos? E a gente vai para onde? E existiu, e aí completando a pergunta para você falar aqui, existiu algum momento parecido com o nosso em algum tempo que tem de registro na história? É isso que eu queria saber. Vamos falar de ciclo. Tá. Então, muito legal. Sua pergunta é justamente, tem sim, a gente rastreia isso, né? Esses planetas fazendo esse movimento aparente em volta da Terra e a gente conversando, nosso corpo, a nossa pineal, conversando com esses movimentos, com essa energia. O que é pineal? Você já falou pineal 7. O que é pineal, gente? Pineal é a glândula mestra, está lá no meio do cérebro. Ela ativa os neurotransmissores, os hormônios, junto com a pituitária, com a outra glândula mestra. Então, ali o seu corpo, todo o sono, hora de dormir, hora de acordar, hora de ter energia, hora de baixar energia, hora disso, hora daquilo, hora de menstruar, hora de... Você está sendo regido pelas estrelas, queira ou não queira. Isso está influenciando o seu humor e o seu comportamento por consequência. Porque as células se comportam, a sua psique se comporta junto. Né? Então, tudo esses ciclos, né? Mais rápidos e mais lentos. Então, veja, vou falar do que aconteceu há 800 anos atrás, que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Né? E aí você tem lá a peste negra, uma grande pandemia, você tem Guerra dos 100 Anos, você tem toda essa transformação radical que deu no humanismo, deu no Renascimento e logo depois o Iluminismo e a época que a gente vive. Naquela época, tinha uma configuração no céu muito parecida com o que está acontecendo aqui agora. Uma grande conjunção em Capricórnio ali, que provocou, entre outras coisas, essa pandemia, né? Porque se repetiu esse ciclo, como na peste negra. Né? E ali surge o capitalismo. Você tinha ali as conjunções, o encontro, porque tem dois planetas que, ao se encontrarem de tantos em tantos anos, eles vão marcando esses grandes ciclos. É Júpiter e Saturno. Eles eram chamados de cronacratores, eles regiam o tempo. Então, olha só, durante 800 anos, eles vieram fazendo conjunções em signos de terra.
encerrou o último ciclo de 200 e poucos anos, agora eles fazendo, nos últimos 200 anos, conjunção em Capricórnio. Capricórnio rege a estrutura desse mundo, as indústrias, rege o progresso material. E a gente teve nos últimos 200 anos a Revolução Industrial. Há 240 anos, esse mesmo Plutão, que agora está em Aquário, ele também estava em Aquário há 200 e poucos anos. Teve a Revolução Francesa, teve a Declaração dos Direitos Humanos, teve, né, junto com a Revolução Industrial, eles estavam em Capricórnio, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Agora, 800 anos depois, esses planetas começam a fazer conjunção só em signo de ar. Esse capitalismo está numa crise profunda. Aquele capitalismo que surgiu lá 1300, 1400, foi engateando, né? Se pegasse dois aldeões lá, num feudo qualquer, né? E falasse com eles, pô, esse negócio de feudalismo vai acabar, esses reis, vai ter lei para todo mundo vai ter direito. Eu ia virar para ele e falar, você é um louco, mais fácil o mundo acabar que o feudalismo, né? Toda aquela estrutura milenar de milhares de anos ruiu. O capitalismo surge. Hoje a gente está aqui falando, não, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? E os ciclos estão acontecendo. Não, na verdade, a gente imagina muito o fim do capitalismo e tem sido um assunto recorrente, né, Pedro? Peraí, então, eu acho que, de uma certa forma, o capitalismo, tô falando assim, o capitalismo como noção de sociedade próspera, ele já morreu, né? Eu acho que a gente não tem mais esperança dentro do capitalismo. Não morreu, calma. Não. Eu não tô falando que o sistema acabou. Eu estou falando como perspectiva de evolução. A gente não consegue pensar uma sociedade melhor dentro dos limites do capitalismo. A gente não consegue... Eu posso falar uma coisa muito polêmica? Muito? Pode. Posso. Calma, senhora, calma. Vai com muita calma aí. Olha, a esquerda está sendo responsável por cuidar desse capitalismo no CTI. Sim. Por quê? Calma aí. Por quê? Calma, não concorda não entendi porra nenhuma. Por quê? Então, esse capitalismo invadiu a nossa alma, aonde não é possível, todo mundo, comunista, liberal, mais radical, menos radical, todo mundo quer consumir. Um planeta que não dá para sustentar 10 bilhões de pessoas querendo viver na média de uma classe média europeia e americana. Então, essa esquerda hoje é a síndica de uma massa falida. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.